A paz do Senhor para todos os irmãos que nesta noite, ou neste dia, nesta tarde, nesta manhã vai nos acompanhar. Primeiramente, vamos fechar os nossos olhos por alguns segundos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos diante de Ti e aprender um pouco mais. Abra as nossas mentes, ajude-nos a continuar este curso apesar das dificuldades. Muito obrigado, Senhor, e usa-me neste dia conforme a Tua vontade. A dificuldade, de dizer se nós estamos de dia, de noite, teleaula, então depende do momento em que você vai estar aqui. Hoje, eu quero pedir para você que você esteja com o seu livro. Nós estamos retomando os nossos estudos do IBAD, o curso de ensino médio, que esteve parado por conta da pandemia, e achamos por bem, direcionados pelos nossos pastores, retomar esse curso. O pastor José Anderson vai estar falando mais sobre a metodologia, já deve ter falado mais sobre a metodologia, e cá estamos nós. Quero pedir que você tenha em mãos o seu livro. Se não tem, segura a teleaula, vai até a igreja, pegue o seu livro, compre e assista a aula, tá certo? Maneiras e costumes bíblicos, o cotidiano de um povo escolhido de Deus. Que povo foi esse escolhido por Deus? Os hebreus, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Hoje nós vamos estudar 2 unidades. O nosso livro ele é composto ao todo por 4 unidades, sendo que da primeira à terceira nós temos 5 capítulos em cada unidade e na última unidade nós temos 4 capítulos. Este livro ele vai estar dividido em 2 teleaulas de mais ou menos 1 hora, um pouco menos, 50 minutos, o mínimo que nós conseguirmos fazer, certo? Então, por isso, vai ser um pouco acelerado. Quero que os irmãos estejam com um livro de vocês. Hoje nós vamos estudar 2 unidades. Não é bom que o homem esteja só, a primeira unidade, e a segunda unidade, o templo do Espírito Santo. Eu não vou demorar muito, porque nós vamos precisar de tempo para falar sobre cada um desses tópicos, certo? Vamos começar? Conhecer a cultura, o modo de viver de um povo é sempre fascinante. No nosso caso, temos um motivo especial. Afinal, trata-se da nação escolhida por Deus para trazer ao nosso mundo o nosso Salvador. Trazer ao mundo o nosso Salvador. Irmãos, vamos ver o que é que nós vamos aprender nesta matéria. Nós vamos conhecer um pouco da cultura, do modo de vida, dos costumes, dos hábitos do povo de Israel. E para falar sobre o povo de Israel, nós vamos iniciar com um tópico muito importante, que é a questão da família. A nossa unidade 1 diz que não é bom que o homem esteja só. Aí ele vai desdobrar no capítulo 1, falando sobre a família, a sua criação, a importância da família, os papéis de cada membro. No capítulo 2, nós vamos desenrolar a questão da vida, como é a geração, como era a questão da geração, do nascimento e a formação do ser humano. No capítulo 3, nós vamos falar do casamento, que é a instituição sagrada criada por Deus. E no capítulo 4, as dificuldades que eram enfrentadas. Ainda hoje nós enfrentamos dificuldades familiares. Não era diferente, sempre existiu. No 5º capítulo nós vamos falar sobre as mulheres. É sempre um tema muito polêmico, sempre muitas colocações acerca da mulher. Então vamos lá? No capítulo 1, nós vamos falar da questão da criação. Irmãos, na Bíblia é tão presente a família que é uma das metáforas que são utilizadas para nos comparar,
para nos identificar. Por exemplo, nós somos irmãos, um membro da família, membros da família. Deus é nosso Pai. Então, assim, é por aí a gente vê. E a Bíblia, ela relata muita coisa que acontecia na família. Ela diferencia os papéis das pessoas, do membro da família. Isso nós vamos ver nesse capítulo 1. Olha só, Adão e Eva foi a primeira família criada, a primeira família instituída. Nós encontramos a história de Noé. Noé construiu uma arca e quem entrou na arca com ele? Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Então, assim, nós percebemos durante toda a Bíblia Sagrada, nós encontramos essas famílias. Nós encontramos histórias de avós, de pais, de mães, de tios, de primos. Nós percebemos tudo isso, esses conflitos familiares dentro da Bíblia Sagrada. Temos aí 1.2 falando sobre a criação. Nós sabemos que Deus criou o homem do pó da terra à sua imagem e semelhança. Colocou em um sono profundo e de uma das suas costelas ele criou Eva. Soprou em suas narinas, colocou o homem em um sono profundo e da sua costela ele criou Eva. Então nós temos aí a criação da primeira família bíblica. Quando nós temos aí essa criação, se nós analisarmos, Deus, ele nos coloca aí em Gênesis 2, 24, o formato de família. Olha só, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós temos aí um casamento heterossexual, homem e mulher. Nós temos um casamento monogâmico, um homem e uma mulher. E essas diretrizes, elas diziam que seria para sempre. Não era comum na família judaica um homem abandonar a sua família. Os cônjuges, eles ficavam juntos do início ao fim. Era mais comum você encontrar. É claro que se nós observarmos aqui ou ali, vai ter alguma coisa. Mas o comum, o dado por Deus, é exatamente uma família unida. Os filhos, eles honravam os seus pais. Lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, um dos mandamentos é honrai pai e mãe. Quando José reencontra os seus irmãos depois de ser levado para o Egito como escravo, ele pergunta se o seu pai ainda vive. Vocês notam esse amor que existia, essa honra? Quando o pai de José, Jacó, morreu, José se jogou sobre o corpo dele. Quando Davi perde um dos seus filhos, quando ele perde Absalão, ele chora. Quando o seu filho, nascido do seu adultério com Betseba, ele morre, Davi rasga suas vestes. E nós encontramos em toda a Bíblia esse amor, essa honra que os pais tinham, que os pais recebiam de seus filhos. Quando Jacó morre, então, assim, a dor que é encontrado, a promessa sendo cumprida a ele, a família, ela tinha esse vínculo, esse amor. O pai deveria ensinar aos seus filhos uma profissão. O pai era responsável pelo sacerdócio da família, ele era o sacerdote, pelo bem-estar deles. Se o filho cometesse um erro, ele poderia aplicar castigos físicos. Ele tinha que ensinar aos seus filhos aos costumes bíblicos. Tudo isso era a responsabilidade do pai. E ele também tinha a responsabilidade de encontrar uma esposa para os seus filhos. A mãe
seguia com o seu papel de cuidar dos filhos desde que nasciam, amamentá-los, dar a eles os primeiros ensinamentos, ensinar a eles os primeiros princípios. Então, a mãe também tinha o seu papel importante. Quando o filho fazia 7 anos, ele seguia para o pai para ensinar uma profissão, se fosse o homem, e se fosse filha, ela continuaria a cargo da mãe. Para quê? Para aprender as tarefas do lar e ser uma boa esposa. As mulheres, elas eram cuidadas para serem boas esposas. O casamento acontecia logo cedo, a partir dos 14 anos, ela já podia casar, então ela precisava aprender com a sua mãe, bem cedo, ok? Irmãos, é importante que a gente saiba que Deus, ele sempre deu prioridade e grande valor à família. Deu-lhe um amor especial, diferente do que podemos sentir por outras pessoas, e concedeu provisões especiais, como perdão, para que os membros da família vivam bem, desfrutando de alegria e conviverem junto. Quando os irmãos brigavam, eles voltavam a se falar. Nós temos aí um exemplo muito claro de Jacó e Esaú. Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Primeiro, Esaú vendeu a sua primogenitura pelo prato de lentilha. Depois, Jacó se disfarçou de Esaú com a ajuda da sua mãe e roubou a primogenitura de Esaú. E lá na frente, no decorrer de toda a história deles, Jacó retorna à sua casa, pede perdão ao seu irmão e eles se abraçam. Então, o amor de Deus, ele é preciso estar. A questão do capítulo 2, nós vamos ter aí o desenrolar da vida. Como se dava a vida? Como eram os casais? Eles queriam ter filhos logo? A questão de filhos, fertilidade, como eram essas coisas? Então, nós vamos estudar estes tópicos no capítulo 2. Lembrando que você precisa ler o livro, que aqui é só uma aula para iniciar os estudos, esclarecer algumas dúvidas. Nós vamos estar disponíveis para esclarecer dúvidas que forem surgindo, tá certo? Lá no grupo do IBAD, pelo WhatsApp, ou mesmo no privado. Nos procure o pastor José Anderson, tá bom? Bom, a gravidez. Opa, aqui tá aqui o tópico 2.1 primeiro. Os desejados filhos. Irmãos, a mulher, ela precisava gerar filhos. Ela se casava para dar filhos ao marido. Os filhos, eles eram bênção. Eles são bênção. Mas eles eram esperados para selar aquele casamento, para selar aquela família. Não era evitado, logo que se casava já queria um filho. A fertilidade, a mulher lutava e queria ser logo mãe para dar alegria aos seus maridos. Quando acontecia de uma mulher ter que lidar com a infertilidade, ela passava por maus bocados, ela tentava remédios, ervas, ela orava, ela tentava de todo jeito, porque naquele tempo, hoje nós sabemos que os homens também podem ser o problema de não ter-se um bebê, mas naquele período não, era sempre culpa da mulher, certo? Vamos lembrar disso. Olha, o filho era sempre uma bem-aventurança. Lá em Salmo 127:5, Salmo 128:3, quando fala da família, como era o filho. Irmãos, não dá tempo para nós lermos todas as referências, tá bom? Procure. Gravidez. Mulheres que se casavam cedo, 14, 15 anos, a partir do momento que ela se tornava uma mulher, ela já estava preparada para casar. E ela sempre queria ter muitos filhos. A lei, ela tinha todo um cuidado para essas mulheres, para que os bebês fossem saudáveis. Por quê, irmãos? Aborto
gravidez de risco não é um problema de agora. Nós vamos ver lá na frente, em outra unidade, que desde que Adão e Eva pecou, a morte entrou no nosso meio. O pecado entrou em nosso meio, as doenças entraram. Então, quando uma mulher perdia um filho ou quando ela morria durante o parto, isso acontecia muito. Então, tinha-se todo aquele cuidado com a mulher que estava grávida, que engravidou, ou até mesmo para que ela engravidasse. Era o que está comendo? Será que aquilo não vai fazer mal para o bebê? Será que aquilo não vai prejudicar a gravidez? Então eles acreditavam que até o banho quente podia prejudicar. Então não se tomava banho quente. E ter uma criança era visto na Bíblia de forma poética. Quando fala lá em Salmo 139, que tu me conheces desde o ventre da minha mãe, mesmo antes de eu ser formado. Então, tudo isso da gravidez. Então, a gravidez já era bem vista, já era um milagre de Deus. Depois da gravidez, o parto. Nós sabemos, por várias histórias na Bíblia, que existia as parteiras profissionais. Apesar de ter situações em que a parteira não aparece, por exemplo, no nascimento de Jesus Cristo, nós acreditamos que Maria teve o filho sozinha, com a ajuda de José, talvez, mas isso não era normal, não era o costume. O costume era que se chamava as parteiras para ajudar naquele momento. Lá no Egito, quando Faraó determinou que todos os bebês hebreus fossem mortos, a primeira medida que ele tomou foi chamar as parteiras. Aí fala, lá tem o exemplo, a Sifrá e Puá, para que elas fossem matando os bebês. Lembram? E aí elas disseram, não, as mulheres hebreias, elas são muito fortes, e quando a gente chega para ajudar no parto, elas já tiveram a criança. Então nós percebemos que assim tinha então as parteiras. O cordão umbilical, logo no nascimento, era cortado e amarrado. Dava-se aquele banho, esfregava sal. Por quê? Porque o sal ajudava na asepsia da criança ao nascer e envolvia-o em faixas. Esse processo ele acontecia durante 40 dias. Depois que o bebê nascia, o pai saía e divulgava, dava a notícia do nascimento do seu filho. O filho, ao nascer, ele precisava de um nome. Não podemos dizer que ou o pai ou a mãe escolhiam. Nós encontramos vários momentos na Bíblia em que o pai e outros momentos a mãe escolhe o nome dado, escolhia o nome da criança. Esses nomes, eles sempre tiveram significados. O que eu esperava do meu filho? Qual o caráter que eu queria daquela criança? O que o meu filho seria? Então, esses nomes influenciavam, eles acreditavam. Em alguns momentos na Bíblia Sagrada, por questão do significado mesmo, do que seria, Deus mudou o nome dos personagens. Os nomes, eles poderiam ser significado a questão de exaltar ao Senhor, como Samuel, né, tinha um significado. E vê aqui, Elias, né, meu Deus é o Senhor. Samuel, ouvido de Deus. Então tinha a questão de exaltar ao Senhor, o reconhecimento, a referência de algum acontecimento. Opa, saí sem querer. A referência de algum acontecimento no momento do nascimento, né? Nós temos, quer ver? Eu gosto muito. Deixa eu ver aqui. Icabote. Foi-se a glória de Israel. Quando a mulher de Finéias, ela teve o filho, ela já estava sentindo muita dor porque a arca do Senhor tinha sido levada. Quando ela sentiu a dor do parto, seu filho nasceu, ela colocou o nome dele de Icabode. Foi-se a glória de Israel. Então tinha essa questão, nomes de animais, de plantas, situações simbólicas. Bom, tinha uma série de obrigações a serem seguidas do nascimento da criança. A circuncisão,
que todo homem, todo filho homem precisava passar, e ao 8º dia ele era feito, porque hoje a gente descobriu que o 7º dia é o momento de melhor coagulação sanguínea da criança. Então, o 8º dia era feito, mas Deus dava a diretriz do costume, do hábito que seria seguido. E hoje a gente entende o cuidado de Deus com aquela nação. A redenção do primogênito. Olha só, entregar o primogênito ao Senhor, isso tinha duas memórias, duas lembranças importantes. A primeira, todo primogênito pertencia a Deus, nas tribos, no povo de Israel. E o segundo, lembrava daquela libertação que os hebreus tiveram do Egito e que todos os primogênitos egípcios morreram e que Deus salvou. O anjo da morte não passou pela casa de nenhum israelita. Nenhum animal, nenhum filho morreu. Certo? Nós temos também a purificação da mãe. O resguardo. Então, nós temos 40 dias para o nascimento de meninos e 80 dias para o nascimento de meninas. Nesse período, a mãe ficava impura. Ela não poderia entrar no tabernáculo. E quando findasse esse período de purificação, a mãe faria uma oferenda a Deus de um cordeiro e uma pomba. E se ela fosse pobre, poderia ser 2 rolinhas, como Maria fez. Lembrem, Jesus não nasceu de pecado. Jesus era santo. E Maria, ainda assim, ela fez. Por quê? Ela seguiu as leis. Ela seguiu os ritos. A criança, ela era amamentada pela mãe. Em torno até 1 ano ou mais, dependia. Desde cedo, ela aprendia a fazer tarefas, ela era ensinada em casa, ela aprendia os princípios bíblicos com o pai e tudo ia acontecendo. Aos 13 anos, ela já começava a frequentar as sinagogas, se fosse homem. Eram pessoas de 1,60 m, 1,70 m, não eram obesas, apesar de nós termos na Bíblia uma citação de um rei que era obeso. Mas a gente a gente sabe que pelo modo de vida, trabalho difícil, alimentação, eles não eram pessoas obesas, ok? Irmãos, a educação, vamos precisar seguir um pouco mais rápido, tá bom? A primeira tarefa era da mãe, ela dava os primeiros ensinamentos, a filha continuava com ela, o filho depois seguia com o pai, ia para aprender nas sinagogas. O trabalho para os pais, o ensino religioso era muito importante. A gente não encontra no Antigo Testamento escolas formais, mas nós sabemos que quando o surgimento das sinagogas, do cativeiro da Babilônia, lá nós percebemos que as crianças começaram a estudar nas sinagogas nos sábados. Então nós começamos a perceber que a educação, ela era dada. Até porque nós sabemos que a educação sempre foi princípio bíblico, ensina a criança o caminho em que deve andar, lá em Provérbios, ok? E da onde era tirado, qual era a base do ensino, qual era a diretriz? Porque hoje nós temos a BNCC, temos uma série de diretrizes no município, no estado, na nação. A base do ensino era a Torá, a lei. Casamento. Nossa, quando foi o primeiro casamento? Isso, Adão e Eva. Deus os fez, Deus fez essa união, deu para Adão uma companheira, sua varoa, depois Eva. Mas e como acontecia o casamento? O casamento, ele é uma realização espiritual, social, sexual, um pacto único, permanente, que excluía as outras pessoas dessa intimidade. Irmãos, nós vamos ver
que em alguns momentos nós encontramos casamentos poligâmicos, onde nós temos várias esposas, mas Deus, ele fez o casamento monogâmico, único. Ele é feito, o casamento ele é para ter amor. E o amor, irmãos, ele é a convivência, o cuidado, o respeito. Hoje nós queremos dizer que nós amamos aquela pessoa e queremos casar. Mas nos tempos bíblicos, se casava para amar. Então, se constituía o amor no casamento. Teve algumas exceções, por exemplo, Jacó, ele se apaixonou logo que ele viu Raquel, mas ele lutou para se casar com ela, teve que casar primeiro com a irmã dela, mas o casamento dele foi por amor. Mas o costume era que se escolhia. Isaac viu Rebeca chegando montada no cavalo, na mula, e ele amou à primeira vista. O povo de Israel, ele sempre prezou muito pelo casamento. Quem escolhia a noiva? Os pais. Abraão, ele manda o seu servo, que cuidava de todos os seus bens, dos dados da família, ele manda ele para que ele possa ir buscar uma esposa para Isaac, uma esposa do meio da família dele. Então, assim, era toda uma tentativa de encontrar uma menina da família a partir dos 12 anos, a partir da menarca, a menina já podia se casar. No Antigo Testamento, principalmente, são casamentos do próprio grupo familiar, da própria família, e depois no Novo Testamento, nós percebemos algumas mudanças, mas Paulo ainda fala sobre o casamento e o jugo desigual. Então, nós precisamos observar essas mudanças, esse tipo de história, esse tipo de costume que nós temos com relação à escolha do cônjuge. Noivado. Quando a moça chegava, logo ela estava ali no noivado, ela passava a ser noiva. Aquele noivado, geralmente, ele perdurava 1 ano. E daí, esse 1 ano era para conhecer a pessoa, era para se aproximar, para organizar. Os noivos, eles não podiam morar juntos, não tinham relações sexuais. Naquele momento, a família conversava sobre o dote, organizava a festa de casamento, mas ali ele já estava com as implicações legais do casamento. Se ela fosse infiel, ela seria apedrejada. Se o noivado se desfizesse, o noivo tinha que entregar a carta de divórcio para a noiva. Se o moço estivesse noivo, ele não podia ir à guerra, porque ele tinha aquele dever a se cumprir. O dote era aquele valor estipulado para pagar a noiva, para pagar o valor da noiva. Não é que ela valia o dinheiro, era só um costume. Pagava-se o pai da noiva, havia troca de presente. Nem sempre esse dote ele era dinheiro. Por exemplo, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel e recebeu Leia, né? Ele foi traído pelo seu sogro. E depois ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Então, o dote era isso. As festas eram grandes, tinha mestre-sala, fazia-se roupa para os noivos, para os convidados, dias de festa, depois a noiva era levada para a tenda, recebia-se as bênçãos dos pais, comprovava que ela era virgem, então tinha todas aquela alegoria no casamento. Agora sim, irmãos, prestem atenção. Aqui nós temos um pouco dos costumes bíblicos, nós temos algo aqui que a gente precisa entender. O casamento, havia 5 tipos de casamento. O primeiro monogâmico, homem e mulher.
O segundo, poligâmico, o homem, o cônjuge, casa-se com mais de uma pessoa. Só que esse casa-se com mais de uma pessoa, por exemplo, Jacó queria Raquel, ele amava Raquel, recebeu Leia. Como Raquel não deu filhos, ela entregou para Jacó a sua serva, que passou a ser concubina de Jacó. Leia, com ciúme, porque Raquel tinha dado a sua serva e a serva estava dando filhos, deu também a sua serva. Então Jacó foi, o tipo de casamento de Jacó era poligâmico. Ele tinha 4 esposas, 2 esposas e 2 concubinas. O casamento misto, aquele casamento em que se casava com pessoas de outras culturas. Por exemplo, Salomão casou-se com diversas mulheres de diversas partes do mundo, porque ele estava construindo laços. E o casamento endogâmico, aqueles de família do mesmo povo. Lá na distribuição das terras das tribos de Israel, quando uma tribo só tinha filhas, elas pediram terras, herança. E o pai, e lá o juiz falou assim, não, tudo bem, nós vamos te dar herança, mas você vai ter que casar com homens de dentro da mesma linhagem, tá ok? Para continuar ali, dentro do mesmo povo, da mesma tribo. Dificuldades na família. Esse capítulo nós vamos passar ele fácil e rápido, porque a gente enfrenta muitas dificuldades. Irmãos, ainda hoje é difícil, né? Nós temos problemas. Mas a primeira dificuldade que os israelitas encontravam era a questão da poligamia. A segunda esposa, a concubina, a gente sempre encontra problemas. O primeiro filho, o filho da mulher amada, uma esposa com ciúme da outra. Eucana amava Ana, mas ele tomou para si outra mulher porque Ana não podia ter filhos. E essa segunda esposa de Eucana zombava de Ana e ela sofria por isso. Esse foi um dos primeiros problemas que nós encontramos. A viuvez. É difícil ser viúva, a falta do marido. Nós encontramos várias histórias na Bíblia de Tamar, de Ruth. Tamar que era nora de um dos filhos de Jacó. Agora me fugiu o nome do filho de Jacó, que Tamar era nora, acho que de Israel. Não me lembro. Se eu errei, irmãos, me perdoem. Ruth, que ficou viúva com suas 2... Ruth, que ficou viúva e seguiu a sua sogra. E outras mais. Jesus, ele faz observações sobre o cuidado que a igreja devia ter com as viúvas. E lá no decálogo também, no princípio da lei, se dizia que a colheita deveria ser deixada, ou que não se pegasse de primeira mão, deixada para os estrangeiros e as viúvas. As viúvas sempre foram alvos de cuidado. Infertilidade. Um terceiro problema que era enfrentado nos casamentos. A esposa não engravidava, como aconteceu com Raquel, como aconteceu com Rebeca, que demorou a ter filhos. Como isso podia ser resolvido? Às vezes elas oravam, confessavam a Deus, utilizavam plantas como remédio, ofereciam a escrava para o marido, isso aí gerava poligamia e sofrimento. Às vezes adotavam, como foi o caso de Sara. Sara deu a sua serva para Abraão e daí nasceu Ismael. E foi ficando difícil aquela situação. O divórcio. Apenas o homem poderia dar a carta de divórcio. Ele precisava de um motivo, mas às vezes o motivo era, bom, a minha esposa não cozinha muito bem, ela não faz as lentilhas do jeito que eu gosto, e daí ele poderia dar o divórcio. Ele tinha que dar o documento, era um documento simples, e nele dizia,
eu me divorcio da minha mulher ou eu a repudio. A Bíblia nos diz que o divórcio entrou na família pela dureza de coração das pessoas. Infidelidade, adultério. Nós encontramos também lá no Decálogo uma advertência: não adulterarás. E um outro mandamento no Decálogo: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Havia leis punitivas, a mulher e o homem poderiam ser apedrejados, mas nós encontramos, na maioria das vezes, apenas a mulher sendo apedrejada, né? Casamentos mistos, nós já falamos rapidinho aqui. Vamos continuar. Outro problema que as famílias enfrentavam: rivalidade entre irmãos. Nós temos Caim e Abel, Esaú e Jacó, Raquel e Lia, José e seus irmãos, Moisés, Miriam e Arão. Quando Miriam e Arão questionaram a Moisés porque ele falava com Deus, se eles também não eram sacerdotes. Miriam, inclusive, ficou leprosa. Nós temos os filhos de Davi. E nós temos lá no Novo Testamento a questão do filho pródigo, quando ele sai e ele retorna. O último capítulo desta unidade, da primeira unidade, fala das mulheres nos tempos bíblicos. A mulher, irmãos, ela foi criada juntamente com o homem, também à imagem e semelhança de Deus. Deus, em momento algum, desqualifica a mulher, tá? É interessante isso. Olha só. Lá em Gênesis 127, Gênesis 1, versículo 27 e 28, e Gênesis 2, versículo 18, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que esteja como diante dele. Quando Deus criou a mulher, foi para que ele auxiliasse. Auxiliar é estar ao lado. Ela é uma peça fundamental quando Deus manda encher e multiplicar a terra. Foi para a questão de estarem juntos, ok? Da queda. A queda, quando o homem come do fruto proibido, foi a sua mulher que ofereceu a ele. Mas foi também da mulher que viria a restauração. Jesus nasceu de uma mulher. Então, Deus, na sua grandeza, ele fez e mostrou o papel da mulher em tudo. Deus colocou e nos mostra que a mulher, ela tem uma posição igual ao do homem. Os mandamentos, lá no mandamento diz para honrar pai e mãe. Os filhos não deveriam desobedecer e amaldiçoar pai e mãe. Então nós percebemos aí a igualdade, não tem superioridade. Nós temos muitas mulheres notáveis no Antigo Testamento. Eva, Sara, Joquebede, mãe de Moisés, Miriam, Raabe, Ruth, Débora, a Sunamita, a serva de Naamã, Hulda, Esther e várias outras. E nós temos lá em Provérbios 31, do versículo 10 ao 31, o papel de uma grande mulher, de uma mulher virtuosa. Então nós não podemos desmerecer a mulher. As mulheres no Novo Testamento,
Em alguns momentos, a gente percebe a posição de inferioridade da mulher em relação ao homem. Ela não podia frequentar as sinagogas, não podiam falar em público, mas Jesus veio e tratou essas mulheres, se sensibilizou-se, curou, restaurou e mostrou que as mulheres deveriam trabalhar na obra do Senhor como os homens e mostrou a igualdade das mulheres. Nós percebemos lá na igreja primitiva, elas foram cheias do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Elas trabalhavam nas igrejas dos apóstolos e tem referência sobre a não distinção das mulheres e homens lá em Gálatas 3, 27 e 28. Leiam. Olha só. Nós temos alguns textos polêmicos na Bíblia sobre o trabalho da mulher na igreja. Algumas igrejas até hoje não permitem que as mulheres trabalhem, né? Então, falar na igreja, lá no tópico 5.7.1, não permito que as mulheres falem na igreja. Esse texto, ele tem trazido muita confusão para alguns leitores. Paulo, ele não estava... Se Paulo estivesse proibindo as mulheres de falar na igreja, ele não... Desculpem, me confundi aqui um pouquinho na fala. Ele estava falando que quando as mulheres estavam na igreja, muitas vezes elas ficavam tirando dúvidas com seus maridos. Então, aguardasse chegar em casa para que perguntasse ao seu esposo, para não ter aquele zum, zum, zum na igreja. E esta orientação foi para uma igreja indeterminada, tá? E a questão do 5.7.2, ensinar quer dizer trazer, estabelecer padrão doutrinário. Então a mulher, ela não traria, ela não ensinaria, ela deveria deixar para aquela pessoa que era a autoridade na igreja, tá bom? Vamos a unidade 2, que nós já estamos um pouco atrasados, a questão da alimentação, higiene, vestes, doenças, morte. Nós encontramos nas escrituras vários momentos de alimentação, não é? Pão, a reunião para se alimentar na hora da ceia, era sempre uma coisa sagrada. Sempre se reuniam, paravam, oravam, louvavam ao Senhor por aquele alimento. Nós temos no Éden as árvores frutíferas que Adão e Eva comiam, né? Jesus, quando ele fez o seu primeiro milagre, ele estava numa festa de casamento e tinha muita comida e bebida. Nós temos assim, havia duas principais refeições, o de jejum, aquelas 9 horas no nosso horário, comia pão, frutas, queijo, e a ceia, que era a mais importante, onde eles se reuniam para comer. Quem preparava a comida? A mulher, ela era responsável desde o plantio, fazer a farinha, fazer o pão, moer, tudo era a mulher. A comida ela era servida em utensílios de barro. Não havia talheres, então as mãos tinham sempre que passar por uma limpeza e era pegado os bocados. Pegava-se o bocado e levava à boca. Por isso da questão de ter que ser muito limpa as mãos. E quando Jesus fala dos fariseus, que eles tinham aquilo como santidade. Festas, sempre ambientes de muita alegria, comida, bebida, os noivados, ali eles comiam bastante, tinha a comida própria. Os filhos de Jó, eles sempre se juntavam em banquetes. Quando o filho pródigo volta, o seu pai pede para os seus servos prepararem um cabrito, que fazia parte da alimentação, era uma comida nobre, para comemorar o retorno do seu filho. Tudo era motivo de festas. E festas tinham o quê? Comida. Ainda hoje, a gente diz que em festa de crente não pode faltar comida, né? Às vezes a gente até fala assim, vai ter um culto na casa do pastor José Anderson. Ô, irmã Eliane, não esquece de fazer um bolinho abençoado. Tinha sempre, e hoje ainda a gente quer comida nas festas.
Nós percebemos durante a leitura da Bíblia que havia as comidas, os alimentos mais comuns, pão, frutas. Lembra quando o povo de Israel reclamava para Moisés que estava sentindo falta dos melões, dos alhos porós que eles comiam no Egito? Então, nós percebemos todos esses alimentos. Comida, irmãos, a gente sempre observa bem, né? A gente sempre está prestando atenção e nós conseguimos perceber isso na Bíblia. Lá na Páscoa, tinha a questão das ervas amargosas, que eram para que eles se lembrassem dos períodos difíceis que eles viveram no Egito, quando Jesus os libertou. Eu não posso deixar de falar também na questão da hospitalidade, servir. A Bíblia ainda fala lá no Novo Testamento em que nós, muitas vezes, para nós sermos hospitaleiros, porque muitas pessoas, só por serem hospitaleiros, hospedaram anjos sem saber. Lembra quando os anjos vieram falar com Abraão, que ele falou assim: me aguarde aqui, que eu vou pedir para que Sara prepare comida para vocês. Então, nessas hospitalidades que a gente tem na Bíblia, muitas vezes eles estavam servindo anjos. Muito bonito tudo isso, deve ser prezado. Higiene. Quem disse que Deus não se preocupava com o nosso corpo? Lembra que nós estamos estudando a unidade 2, nós somos templo do Espírito Santo. Então já percebemos que tinha. A Bíblia fala sobre o lavar, barbear, purificar. Sempre que alguém morria, era preciso aquele cuidado. Se você tocasse no cadáver, era preciso purificar, raspar a cabeça, alguma coisa assim. Hábitos de higiene, nós percebemos quando a filha de Faraó encontrou Moisés, ela estava descendo ao rio para se banhar. Davi, quando viu Betseba pela primeira vez, ela estava se banhando. Então, assim, nós encontramos em vários lugares. Na lei de Moisés, nós encontramos vários lugares falando sobre a purificação. O ambiente doméstico, ele deveria ser limpo. E as coisas imundas deveriam ser feitas fora do arraial. Fora do arraial, lá em Deuteronômio, coloca-se inclusive que eles observavam de que lado estava vindo o ar para fazer suas necessidades e deveriam ir com uma pá. Sabia, irmãos? A Bíblia diz que deve ir com uma pá, fazer as suas necessidades e tampá-las. Deixa eu ver aqui, acho que é Deuteronômio 23, 12. Vamos olhar aqui. Bíblia, sempre à mão, né? Aqui, 12 e 13, diz assim, ó. Também terás um lugar fora do arraial, e ali sairás fora, e entre as tuas mãos terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti. Isso era um procedimento de limpeza. Porque, irmãos, se nós pensarmos bem, a vida espiritual daquele que está em comunhão, nós dizemos que ele está limpo, não é? E o pecado nos lembra a imundície. Então, tudo isso, se nós pensarmos, nós vamos entender melhor. Banhos. Eles viviam em um clima quente, muita poeira. Então, era muito falado em banhos, em lavar os pés. Encontramos em sítios arqueológicos, casas de banhos, que nós sabemos, então, que era comum lavar os pés. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Tinha todo um ritual, o servo é quem lavava os pés. E nas casas daqueles que não tinham servo, eles mesmos lavavam. Quando Jesus chegou com seus discípulos, ele pediu para lavar os seus pés. Os pés de Jesus foi lavado por Maria Madalena. Então tem uma série de lembretes na Bíblia. Cabelo. O cabelo também deveria ter os cuidados. A mulher, ela tinha o cabelo preso, gostava-se muito de tranças, usava-se adereço se elas tivessem mais condições financeiras. Também se falava do véu.
O véu, em determinado momento, ele foi utilizado para diferenciar se era prostitutas ou não, em determinado momento, tá bom? Os homens, a Bíblia fala de cabelos longos e de cabelos onde foi passada a navalha. Calvície não era bem aceita, então nós encontramos alguns relatos de peruca. Vários casos. Nós temos os votos de Nazireu, que eram, nós tínhamos, por exemplo, Sansão. Sansão tinha sido, ele tinha vindo e deveria ser separado. Raspar a cabeça, puxar os cabelos, arrancar os cabelos, era um sinal de desespero. E o cabelo branco, sinal de sabedoria, muito respeito. Nós percebemos na Bíblia que os judeus usavam barba. Se a gente for lendo, a gente vai perceber. Se raspasse a barba era questão de infelicidade, de luto. Nós acreditamos que Jesus também usou barbas. Nós podemos falar também, nós víamos perfumes na Bíblia, alguns feitos de ervas, essências de flores. Nós temos perfumes na Bíblia. Cosméticos, nós acreditamos pelos achados arqueológicos, por tudo que se estuda na história, que as mulheres pintavam os olhos com um pó preto umedecido com azeite, vinagre, mãos, pés, tá bom? Vamos aos capítulos 3, ao capítulo 3 que eu já estou atrasada. Vestes. A primeira veste, lá no Jardim do Éden, quando o homem viu que estava nu e pegou as folhas da figueira, lá do figo, então já existia o figo e fazia parte da alimentação, e tampou a sua nudez. Mas Deus, o que fez? Matou um animal e fez para ele uma veste. Foi a primeira veste de pele de animal. Nós vamos encontrar também, e é muito claro na lei mosaica, que mulher não poderia usar roupa de homem e nem homem de mulher. Nós encontramos ao longo da Bíblia vários tecidos de origem animal, como peles de lã, de seda, e de origem vegetal. De animal, lembram? Da lã, da ovelha, do cordeiro. O trabalho era feito delicado para que isso se tornasse o tecido. Também da pele, né? De outro tipo de animal. A lã era tecida fio a fio. Nós temos a seda. Nós já sabemos que a seda veio lá, bicho da seda, lá da Índia. Mas esse período já existia. Desde antes de Cristo já existia a seda. E a gente percebe que ela pode ter vindo, ela fez parte da vida dos hebreus também. O linho, que é feito do fio do tipo de uma casca de árvore, então ele era manufaturado, tecido mais grosso, linho mais fino. As roupas eram parecidas, mas tinham suas distinções. Olha aí, a gente tem alguns desenhos de os tipos de roupas. Tinha a veste interior, que era uma roupa curta, geralmente feita de lã, linho ou algodão. E tinha a veste exterior, que era a roupa principal, chamada de capa, de túnica. Um pano quadrado com apenas um corte em que se vestia e amarrava-se o cinto. E muitas vezes servia de avental. O cinto para homens e mulheres, também tinha uma bolsa, ainda parecendo aquelas que muitas mulheres usam, aquela sacolona. No cinto poderia ter a bolsa, a capanga, como quiserem chamar. Olha o sapato aqui, ó, a sandália, às vezes de couro, às vezes de madeira, com tiras. Uma coisa muito interessante que fala sobre as roupas é quando os hebreus eles saíram do Egito e eles passaram 40 anos andando no deserto. E em 2 lugares lá no Antigo Testamento, 2 ou mais,
fala que as suas roupas não se gastavam e os seus sapatos também não. Durou 40 anos as roupas dele. Então é uma referência muito importante sobre os costumes, as vestimentas. Aí a bolsa que eu falei, olha, formada pelo cinto, mas que havia uma sacola parecida com a bolsa moderna. Lá era colocado o que se fosse útil, a água para se carregar, o que fosse necessário. Tinha, se nós observarmos, se formos ler na Bíblia, nós vamos encontrar alguns tipos de vestes. Vestes próprias para núpcias, as vestes, o pano de saco que eles vestiam na hora do luto, os mantos de honra, como que José recebeu do seu pai, que criou ciúmes nos seus irmãos, a roupa de inverno, que era mais pesada quando tinha a estação de frio. E mais importante é que os sacerdotes e o sumo sacerdote, eles tinham roupas distintas, que eram feitas conforme a orientação de Deus. Irmãos, me perdoem que a aula vai ter mais alguns minutinhos. Então, nós temos aqui a roupa do sacerdote, não usava calçado, e aqui a roupa do sumo sacerdote. Percebam, mitra, a coroa de santidade, as pedras que vão representar aqui no peitoral as 12 tribos, o cinto, a éfode e o manto e a túnica. Todas essas partes. Aqui nós temos um quadro diferenciando ainda mais as vestes aqui do sumo sacerdote e aqui do sacerdote comum. Eu achei muito interessante, aprendi nesta aula de maneiras e costumes, é esse objeto aqui, ó, irmãos. Cadê esse aqui? Que chama-se filactérios, aonde eles colocavam pequenos versículos, pequenos pedaços da lei e colocavam sobre a testa ou nos braços e tiravam para ler, rolinhos da lei. Então havia os ornamentos, doenças. Irmãos, quando nós pecamos, quando Eva comeu a fruta e deu a Adão, o pecado entrou no mundo, a enfermidade entrou pelo pecado. Mas nem todas as enfermidades nós podemos dizer que eram pelo pecado. Os judeus, eles acreditavam que Deus podia curar e resolver todos os problemas. Por isso, e quando se perceberam que Jesus era o Cristo, o Messias, ele vivia rodeado de enfermos, todos querendo a cura. Não era desse jeito? Olha só, lá em 1 Timóteo 5:23 diz que a verdade é que o pecado trouxe a degeneração da raça e da natureza em geral. E enquanto estivermos neste mundo, todos estamos sujeitos àquilo que é próprio dele, doenças e mortes. Nós estamos sujeitos. A Bíblia, ela nos ensina a questão da higiene. E isso pode nos dar saúde também. Nós temos algumas doenças bem citadas na Bíblia, nem todas, algumas é só sintomas, mas nós temos a cegueira, por exemplo, e a lepra, 2 tipos de lepra, muitas vezes citada na Bíblia. Nós temos a cura da lepra de Naamã, do chefe do exército. Temos Jesus curando os cegos de Jericó. Então, nós vemos médicos. Nós sabemos que já existiam alguns médicos. Lucas, por exemplo, ele era médico. Então, nós não sabemos se era magia, mas já havia escolas de medicina. Os tratamentos eram a partir dos próprios recursos naturais ou rituais supersticiosos. Cirurgia, irmã Ana Cristiane, a circuncisão, ela já é uma pequena cirurgia. Então, nós encontramos, em alguns momentos, pode ser que se tenha feito partos cesáreos. Então, elementos usados como remédio, mel, vinho, sal, azeite. O último capítulo, 5 minutinhos, irmãos.
A morte. A morte sempre foi um símbolo de dor. Nós sempre sofremos, sempre vimos tudo aquilo como dor. Mas o que é a morte, irmãos? A morte é a consequência do pecado. A Bíblia, ela deixa muito claro que do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Certo? Lá em João 10, 25. Vamos ler João 10, 25? Deixa eu ver se tem aqui no meu livro. Acho que não, mas eu abro na Bíblia bem rápido. João 10, 25. Diz assim, amados irmãos. Alunos. Recomendo-lhe, respondeu-lhes Jesus. Já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. 11, 25. Ah, li errado. Vi que eu li errado. Desculpem. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós sabemos que os mortos, eles vão ressurgir para uma vida eterna ou para a perdição eterna. Quando se morria, havia aqueles preparativos para o casamento. Fechava-se os olhos do morto no mesmo instante. Ele era beijado, lavado, era colocado nele perfumes e aromas, roupas. Para que os perfumes? Como era um ambiente muito quente, para evitar que o odor viesse muito rápido, muito quente, enterrava-se o corpo no mesmo dia, se possível, o mais rápido possível. Como acontecia o velório? No andar de cima da casa, as pessoas subiam, se despediam. Lembra de Docas? Quando Docas morreu, foi colocada lá no andar de cima e que as mulheres vinham, lamentavam, que sentiriam falta dela. Então, havia sim os velórios. Alguns rituais fúnebres, rasgava-se as vestes, colocava panos de saco, tirava o calçado, tirava o turbante, cobria o rosto com lenço, jogava terra na cabeça, sentava sobre as cinzas, cortava o corpo. Era proibida por lei, mas havia quem fazia. Alguns jejuavam, outros faziam refeições em famílias, lamentações e músicas eram compostas no momento de tristeza, da dor, da morte. Existia a procissão fúnebre. O corpo ele era envolvido em uma mortalha, em um pano, colocado em uma padiola ou liteira, e as mulheres iam à frente do cortejo. Por que as mulheres iam à frente do cortejo? Irmãos, ainda aqui, olha só, as mulheres, ele foi adquirido porque as mulheres, quem pecou da primeira vez e introduziu o pecado no mundo, não foi a mulher? Então, a consequência do pecado da mulher era a morte. Então, sendo assim, elas deveriam levar ao túmulo a vítima daquela tragédia. Havia muitos barulhos, choro, música. Olha só, irmãos, existiam as carpideiras, que eram aquelas mulheres que eram pagas para chorar. Aonde era enterrado? Como eram os sepulcros? Sepulturas ou cemitérios, para aqueles que fossem mais pobres. Aqueles que tinham dinheiro compravam a sua própria sepultura na beira de uma rocha, dentro da rocha, e ali era colocado o corpo, tá? O luto ele poderia durar até 30 dias. E nos 3 primeiros dias, ninguém trabalhava ou cumprimentava o outro porque estava sentindo a dor daquele momento. Amém? Irmãos, eu espero que você assista toda essa teleaula, tá? E se você assistiu todinha, coloque um joinha lá. Coloque uma Bíblia lá no grupo para nós sabermos que você está lendo, assistindo a aula direitinho, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido. Não é o suficiente, você precisa ler o livro, certo? Aqui foi a irmã Ana Cristiane
professora de história, serva do Senhor. Que Deus os abençoe.